Amados, amadas, no reino de Deus, grande não é quem consegue se colocar acima dos outros, mas quem aprende a tornar-se pequeno diante de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje começa com uma pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Entenda, porque essa pergunta nos revela que eles, os discípulos, ainda pensavam segundo a lógica humana. Queriam saber quem ocuparia o primeiro lugar, quem seria mais importante, quem possuiria maior autoridade. Jesus então responde de maneira surpreendente. Ele chama uma criança, coloca ali no meio deles e declara: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino de Deus. Entenda, meu irmão, minha irmã, Jesus não está aqui dizendo que nós devemos nos tornar infantis, ingênuos ou irresponsáveis. Ele diz isso porque a criança, naquele contexto, não possuía prestígio, poder ou posição social. Ela dependia inteiramente dos outros. Por isso, tornar-se como criança significa reconhecer nossa dependência de Deus. É abandonar a autossuficiência e compreender que não conquistamos o reino por nossas próprias forças. Nós o recebemos como dom. E se nós repararmos, nós vamos perceber que Jesus começa dizendo: se não vos converterdes. Amados, amadas, até os discípulos precisam de conversão. Podemos caminhar com Jesus, conhecer sua palavra, participar da vida da igreja e ainda assim carregar dentro de nós ambições, vaidades e desejos de reconhecimento que precisam ser transformados. Então, Jesus apresenta a verdadeira grandeza. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amados, amadas, o mundo costuma ensinar que ser grande significa aparecer, vencer, ser reconhecido e ocupar posições importantes. Jesus inverte essa lógica. No reino, grande é quem não precisa diminuir ninguém para crescer. É quem serve, confia em Deus e coloca os próprios dons a serviço dos irmãos. Em seguida, Jesus vai afirmar: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Entenda, o Senhor identifica-se com os pequeninos. Aquilo que fazemos aos frágeis, aos esquecidos e àqueles que não podem nos oferecer nada em troca, fazemos ao próprio Cristo. Por isso ele acrescenta: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Amados, amadas, para Deus, ninguém, entenda, ninguém é insignificante. Uma pessoa pode não possuir importância aos olhos do mundo e ainda assim ser infinitamente preciosa aos olhos do Pai. Jesus, amados e amadas, chega a dizer que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai. A Igreja reconhece nessa passagem um fundamento bíblico para a fé na proteção dos anjos. Mais profundamente, porém, Jesus está revelando a dignidade dos pequeninos. Eles estão sob o cuidado particular de Deus. Então, o Evangelho muda de imagem. Jesus fala de um pastor que possui 100 ovelhas, mas percebe que uma delas se perdeu. Ele deixa as 99 e sai à procura daquela que se afastou. Amados, amadas, aqui contemplamos o coração de Deus. Para nós, uma entre 100 poderia parecer apenas um número. Para o pastor, aquela única ovelha possui um valor insubstituível. Deus não ama a humanidade apenas como uma multidão. Ele conhece e procura cada pessoa.
E o pastor não permanece esperando que a ovelha encontre sozinha o caminho de volta. Ele sai a procurá-la. Essa é a dinâmica de toda a história da salvação. Antes mesmo de procurarmos Deus, Deus veio nos procurar. Por isso Jesus conclui: o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós. Deus não desiste facilmente de nenhum de seus filhos. Quando alguém se perde, amados e amadas, o coração do Pai continua procurando, chamando e oferecendo caminhos de retorno. Isso não significa que nossa liberdade desapareça. Podemos resistir à graça, mas significa que nunca perderemos ou poderemos dizer que somos pequenos demais, pecadores demais ou esquecidos demais para que Deus nos procure. A ordem de Deus para nós neste Evangelho é muito clara. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Amados, amadas, somos chamados a olhar as pessoas com o mesmo valor que possuem diante de Deus. Existe também outra ordem fundamental: convertei-vos e tornai-vos como crianças. Amados, amadas, precisamos abandonar a competição, a vaidade espiritual e a pretensão de sermos autossuficientes para aprender novamente a depender do Pai. Daqui então nasce um princípio eterno para nós hoje. Quanto mais alguém se reconhece pequeno diante de Deus, mais espaço oferece para que a graça o torne verdadeiramente. No reino, a grandeza não nasce da exaltação de si, mas da humildade e da confiança. Amados irmãos e irmãs, a grande mensagem querigmática deste Evangelho é: Jesus é o bom pastor que veio procurar a humanidade perdida. O Filho de Deus fez-se pequeno, assumiu nossa condição e na cruz entregou sua vida para resgatar aqueles que estavam afastados do Pai. Pela ressurreição, abriu-se o caminho de volta para casa. E o que esta palavra nos pede hoje? Meus irmãos e minhas irmãs, pergunte-se: existe alguém que eu tenho considerado pequeno demais, difícil demais ou perdido demais para merecer minha atenção? Aproxime-se dessa pessoa como um gesto concreto de acolhimento. E pergunte também a si mesmo: em que área da minha vida ainda preciso deixar de querer ser grande para aprender a depender de Deus? Amados, amadas, que o Espírito Santo nos dê um coração humilde. Ensine-nos a acolher os pequeninos e nos faça participar da alegria do Pai, que não deseja perder nenhum de seus filhos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.